Esses são os 50 países que são perseguidos, mas o que nós queremos trabalhar nesta tarde ou nesta noite aí, para quem está aí em Portugal, aí quem está aí pela Europa, a respeito dos países que são perseguidos aí na África. Se você parou, se você conseguiu rapidamente contar os países que estão por aí, da lista que Portas Abertas Internacional, essa lista é feita no mundo inteiro, é lançada num único dia para todas as bases da Portas Abertas no mundo inteiro. São uma curiosidade, além dos mais de 60 países perseguidos, temos 23 bases de desenvolvimento, como é a base no Brasil, que tem esse papel de divulgar e de dar a você, meu irmão, minha irmã, essa sensibilidade, esse conhecimento de que a perseguição é uma realidade e nós, enquanto corpo, não podemos ficar longe dela. Desses 50 países da lista perseguição de 2021, 19 desses países pertencem ao continente africano. E aí, de uma forma rápida, eu vou estar falando para você os nomes aqui. Em terceiro lugar, a gente tem a Somália. Em quarto lugar, a gente tem a Líbia. Em sexto lugar, a gente tem a Eritreia. Em nono lugar, a gente tem a Nigéria, que voltou para esse top 10, né, esse top 10 da lista de perseguição dos países mais perseguidos ao redor do mundo, que sofrem uma perseguição extrema e uma perseguição severa. Temos o Sudão em 13º, nós temos aí o Egito em 16º, em 20º a Mauritânia, em 24º a Argélia, a Tunísia está aí em 26º, Marrocos está aí com a gente também nesse momento de perseguição e de atenção que nós temos que ter para a vida dos nossos irmãos que são perseguidos. Mali está em 28º, a República Centro-Africana está aí em 35º, a Etiópia em 36º, República Democrática do Congo em 40º lugar, Camarões em 42º, Moçambique, que entrou na lista de perseguição esse ano, em 45º, o Quênia em 49º e Comores na 50ª posição da lista de perseguição. Todos esses países, ou seja, dos 50, 19 estão no continente africano. Estamos falando aqui de uma forma geral, para você que tem uma certa paixão pela África, que você venha conosco, siga o nosso link aí, faça o seu cadastro, junte-se a nós em oração, para que a sua oração seja a resposta dos nossos irmãos que estão ali. Uma notícia, né, que nós não imaginamos, na verdade, nós nunca imaginamos, né, quais países vão diminuir na classificação de perseguição e quais vão aumentar. O que nós imaginamos é que Cristo Jesus vai voltar para acabar com tudo isso. Porque em Cristo Jesus não voltar, enquanto Cristo Jesus não voltar, nós continuaremos sobre essa demanda de perseguição enquanto igreja de Cristo Jesus. E 4 países novos que não estavam na lista entraram nessa lista de perseguição. Foram eles o Congo, como eu já disse aqui, compartilhei com vocês a respeito. O Congo entrou aí nessa lista de perseguição nesse ano. Nós tivemos aí Moçambique, que entrou em 45º lugar, e Comores, que 3 países, né? Comores que entrou na 50ª posição esse ano, países que não estavam, mas agora fazem parte desta lista de perseguição mundial, irmãos que necessitam, que viviam sobre uma demanda, estavam em estudos, mas hoje fazem parte da lista, porque a perseguição se intensificou nesses lugares. Na África, existem 4 grupos radicais que perseguem a Igreja de Cristo Jesus. São eles os Swin. A outro grupo são os Fulanis, que é um grupo de pastores, atuam mais aí no sul da Nigéria, buscando e perseguindo os nossos irmãos através da tomada das suas áreas, dos seus terrenos. Tem o Al-Shabaab, que vocês certamente devem ter mais conhecimento. Tem o Boko, que é o Boko Haram,
que é um dos grupos extremistas mais violentos que tem, mais do que o ISIS, né, que nós tanto ouvimos falar e acompanhamos, né, há tanto tempo atrás, nas suas ações no Oriente Médio, mas o Boko Haram ele é extremamente armado, belicamente muito forte, é muito mais violento do que o ISIS, e esses grupos, então, eles intensificam a perseguição dos nossos irmãos nesses países. Como que nós, da Portas Abertas, vemos essa realidade sobre esses grupos? Nós oramos por eles. Nós oramos para que a manifestação da graça e da glória de Jesus recaia sobre a vida deles e eles vejam a luz de Cristo, contemplem a glória de Deus e se rendam, para que eles, mesmo sendo os maiores perseguidores dos nossos irmãos no continente africano, possam ter a oportunidade de, junto a mim, junto ao pastor Marcelo, e junto a você que está aí nos ouvindo e participando desta live, mais de 300 pessoas participando, você possa ser alcançado, eles possam ser alcançados, e sendo alcançados, possam se render diante do nosso Senhor. A violência tem aumentado aí nestes países. E quem é que persegue a igreja ao redor do mundo? Existem 6 fatores da perseguição ao redor do mundo, e aí nós estamos falando, quando falamos da África, nós estamos falando aí do extremismo islâmico. O extremismo islâmico são os maiores perseguidores dos nossos irmãos nesses países onde há a perseguição. Os cristãos são mortos, os cristãos são presos, os cristãos são atacados, as igrejas, as lojas e as casas são atacadas, são fechadas, abruptamente são violentados. Nós estimamos que nessa lista mundial de 2021, desses 340 milhões de cristãos que são perseguidos ao redor do mundo, que eles, nesse número, Portas Abertas, ela é muito conservadora. Sabemos que o número da perseguição é bem maior do que esse. Tivemos um aumento aí da perseguição sobre mortos, simplesmente por serem cristãos, professarem a sua fé em Cristo Jesus, aumentou aí em 60%. Isso é uma realidade. Na verdade, eu estou falando números, mas não são números, são pessoas. Pessoas como eu e você, são os nossos irmãos. E a Nigéria, ela teve aí o maior crescimento, o maior número de cristãos que foram mortos durante esse ano de 2020, que nós conseguimos relatar, que nós conseguimos trazer para cada um de nós. Rapidamente, antes de abrir para a pergunta, eu vou falar sobre esses países, esses 4 países da África que estão nessa lista top 10, né, nos 10 primeiros lugares da lista de perseguição no mundo. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é sobre a Somália. A Somália ocupa a terceira posição na lista de perseguição. A Somália, ela manteve, na verdade, né, referente à lista de 2020, 2001, o terceiro lugar. E o país vive sob uma perseguição extrema. É impossível nesse país, na Somália, admitir publicamente a sua fé, e a igreja nesse lugar, ela praticamente não existe por conta da perseguição. O islamismo é considerado uma parte crucial da identidade somália. Então, se você é um somali e você não se identifica com o islamismo, então você vai passar por perseguição. E o Al-Shabaab está ali, que é um grupo radical que defende a Sharia. O que é a Sharia? A Sharia é aquele conjunto de leis islâmicas, né? E como defensores da Sharia, eles têm como base na Sharia a regulamentação de todos os aspectos de vida dos nossos irmãos que vivem ali naquele local. Logo, os seguidores de Jesus de origem muçulmana
que nós chamamos de cristãos ex-muçulmanos, são considerados, olha bem, são considerados alvos preciosos pelos jihadistas, que muitas vezes executam os infiéis no mesmo momento que eles são descobertos. Os nossos irmãos somalis necessitam das nossas orações. A Líbia, que está em 4º lugar na lista de perseguição mundial, é um país onde a violência sobre a igreja, sobre os nossos irmãos, vem aumentando. Há mais incidentes verificados de ataques sobre os assassinatos. Mais irmãos têm morrido na Líbia durante o ano, né, durante 2019 para 2020, o aumento das mortes tem aumentado ali naquele país. E ali não há liberdade de expressão, você não pode falar o que você pensa, você não pode defender a fé, por quê? Porque não há possibilidade nenhuma. Tudo que você tem ali é limitado por conta de ser um cristão num país majoritariamente onde o nacionalismo e os extremistas islâmicos querem, né, decretar, impetrar ali a Sharia e o novo califado. A Eritreia, né, há tantos anos na lista de perseguição no mundo, ali fica localizado ali perto do chifre da África, né, um pouco acima aí, um pouco acima não, né, está aí acima da Somália. A Eritreia ocupa o espaço, a colocação número 6 nessa lista de perseguição mundial. As forças de segurança do governo naquele país, na Eritreia, eles monitoram as ligações. Você vai fazer uma ligação, você está sendo monitorado. Eles examinam ali as atividades das pessoas daquele país e eles levam aquelas pessoas, quando eles conseguem descobrir, a ataques. E sempre, claro, visando os encontros aonde os nossos irmãos cristãos, eles estão. E nesses ataques, eles aprendem todo o material cristão que existe, eles desfazem as igrejas, destroem todas elas, e os cristãos podem ser presos e também encarcerados sem sequer ter o direito de julgamento. Isso é Eritreia, um país onde há perseguição. E a Nigéria, como eu falei, o último país, antes de abrir para perguntas, caso hajam as perguntas, a Nigéria, ela subiu para esse top 10 da lista mundial de perseguição. A perseguição na Eritreia piorou em todos os sentidos na área de vida dos nossos irmãos. No norte da Nigéria, o Boko Haram, belicamente bem armada, e a partir do sul da Nigéria, os pastores de ovelhas fulanis, quando eu digo pastores de ovelhas, não entendo um pastor cristão, mas pastor que cuida de ovelha, os fulanis, que aí atacam aí o sul da Nigéria, aumentando assim a pressão sobre os nossos irmãos. É um país onde, de uma forma muito grande, a perseguição tem aumentado nesse país. Mais informações também você pode adquirir no nosso site, né? Você entrando aí no link que tem corrido aí nas nossas páginas, você tem acesso a fazer o seu cadastro, tem acesso ao nosso site, e você pode aí também acessar o nosso site, baixar todo o nosso conteúdo. No nosso site, gratuitamente, você tem essa lista para poder fazer o download. No nosso site, você tem algumas outras informações falando especificamente de cada país, como que é a perseguição nesse país, como que ela acontece e como que é a dinâmica desse estudo que a Portas Abertas faz anualmente para poder trazer a igreja cristã no mundo sobre a perseguição. Você pode ou digitar aí, né, no seu computador, ou dirigir o seu celular para esse QR Code que apareceu aí, porque aí você vai ter acesso à mesma página que você digitou, que é o www.portasabertas.org.br/nm, e ali você vai poder se cadastrar.
terá a opção de doar se quiser, mas terá acesso a todas as informações, como o pastor Marcelo também no início nos posicionou, para ser um parceiro de oração, pelo teu irmão, pela tua irmã, pela tua família da fé. Como eu disse no início, eu gostaria de reafirmar aqui para você, é que nesse exato momento, os nossos irmãos na fé, eles estão, muitos deles, clamando ao Senhor. E você pode ser a resposta de oração para os nossos irmãos que vivem em perseguição.